Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Rosenilda e o tema da nossa aula de hoje é Conceitos Básicos da Cinemática. Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de ler uma reflexão com vocês que eu achei bastante interessante. Está lá no topo do nosso slide, ó. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor. A eletricidade é a energia atômica, é a vontade. Reflexão feita por Albert Einstein, que é muito válida, sim, principalmente se nós pensarmos no nosso momento. Vamos para a nossa aula? Nós estamos trabalhando com a mecânica e essa área da física, ela estuda o movimento. Está dividida em duas outras áreas. É a cinemática, que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o que causa esse movimento. No caso, a cinemática ela vai investigar o que acontece com esse corpo durante o movimento, ou seja, a posição, o tempo, a velocidade, a aceleração desse movimento, ok? Já a dinâmica, ela investiga a causa do movimento, nosso objeto de estudo para as próximas aulas. Um dos grandes historiadores, filósofos, cientistas que estudou sobre o movimento foi Aristóteles. E Aristóteles fez algumas observações e explicou o movimento e suas explicações, os seus estudos perdurou assim por muitos e muitos anos, assim 2 séculos. E foi refutada por Galileu Galilei. Galileu Galilei foi o primeiro cientista que se dedicou ao estudo do movimento, da mecânica, na sua forma experimental. Então, por meio de algumas experiências, Galileu Galilei conseguiu provar que Aristóteles estava errado em algumas das suas suposições. Esses estudos de movimento, eles ganharam força e continuidade, né? E um dos outros cientistas que trabalhou com esse tema foi Isaac Newton, e que por coincidência nasceu no ano de morte aí de Galileu Galilei. Então a gente vê que esses estudos eles têm uma continuação e em muitos momentos se desfaz aí alguns dos seus conceitos porque se fazem outras comprovações, certo? Nós vamos observar agora nas figurinhas dos nossos ilustres cientistas a grande diferença aí, dá para perceber a diferença das suas épocas aí de vivências. Vamos lá. Agora nós vamos ver esses conceitos da cinemática para que a gente possa, alguns conceitos básicos, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essas consequências, ou seja, sobre o deslocamento, sobre a velocidade, a aceleração e o tempo gasto em um movimento. Não vamos nos preocupar com a sua causa, certo? Então, olha só, para que a gente compreenda isso, nós temos que estudar, nós temos que compreender algumas outras informações, tais quais referencial, o que é o próprio movimento, qual é o seu conceito, né? O repouso, a trajetória, ponto material, corpo extenso e também posição e deslocamento. Então, nós precisamos observar o conceito de cada um desses itens para que a gente compreenda aí, do ponto de vista físico, o estudo desse movimento. Então, a gente visualiza aqui, ó, qual a diferença entre ponto material e corpo extenso. Então, nós vamos visualizar, até no exemplo que nós vou passar para vocês, que um corpo ele vai ser considerado material, um ponto material, quando as suas dimensões são desprezíveis. Então, se eu tenho um objeto onde eu vou considerar as suas dimensões desprezíveis, ou seja, assim, eu não vou, elas são algo que a gente é tão desprezível que a gente nem leva em consideração, né? Isso em relação à trajetória ou ao ambiente em que ele se encontra. Já o corpo extenso, como o próprio nome sugere,
as suas dimensões, elas são bem consideradas, tá? Não podem ser ignoradas em relação à trajetória e ao local em que o corpo se encontra. Os dois exemplos aí, esses dois exemplos de ponto material e corpo extenso, nós temos em ambos um automóvel, só que nesse caso aqui do ponto material, o automóvel está em uma rodovia. As rodovias têm grandes extensões, então esse automóvel, as suas dimensões em relação à rodovia podem ser desprezadas. Já quando se trata de uma vaga de estacionamento, aí não, o motorista precisa manobrar de forma que esse automóvel aqui caiba, né, aqui dentro dessa vaga. Então, não dá para desprezar as dimensões do objeto, do corpo. Agora vamos ver do que se trata o conceito de móvel e referencial. Então, do ponto de vista físico, qualquer objeto ele pode ser considerado um móvel. Por exemplo, o prédio da nossa escola. Ele está em movimento em relação ao Sol. Portanto, o prédio, apesar de estar fixo no solo, ele pode ser considerado um móvel. Mas o que é referencial? Olha, para a gente dizer que um objeto está em movimento ou em repouso, nós temos que adotar um referencial. Então, o referencial, ele é um corpo de referência que nos auxilia e que nos ajuda a compreender o que é movimento e repouso, tá certo? Então, nós podemos associar esse corpo de referência, esse ponto, um corpo, um local do espaço, tá certo? Por exemplo, a Terra está em movimento em relação ao Sol. No caso, a Terra é o móvel. Já o Sol é o corpo de referência. Mas por que a Terra está em movimento em relação ao Sol? Vamos ver isso aí daqui a pouquinho. Então, o que é referencial? É todo local onde o observador fixa um sistema de referência. Ele adota aquele corpo, aquele objeto como um referencial. E a partir dele, determina se está em movimento ou em repouso, tá? Então, é isso que acontece quando a gente adota um referencial. Nós não temos como saber se um corpo está ou não em movimento se nós não adotarmos um referencial. O que é movimento, então? Movimento é a mudança de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Então, grava bem isso daí, ó. Há uma mudança de posição à medida que o tempo passa. Já o repouso, o corpo vai estar em repouso quando não há uma mudança de posição entre ele e o referencial adotado. Então, o tempo passa e não há ali um distanciamento ou uma aproximação, ou seja, não se muda a posição do corpo, do móvel, em relação ao referencial. Então, vamos lá. Conceito de repouso e de movimento, eles são conceitos relativos. Por quê? Porque depende do referencial adotado, tá? É possível que um objeto ele esteja ao mesmo tempo em repouso e em movimento. Isso vai depender de quê? Do referencial que você está adotando. Olha esse exemplo aí, ó. Aqui nós temos aqui que para a mãe e o filho, o motorista está em movimento. Por quê? Porque o espaço, a distância entre esses dois corpos, no caso, o filho e a mãe e esse motorista, vai sofrer alteração, né? À medida que o tempo passa, eles vão se aproximando e depois vai se distanciar. Então, nós vamos dizer que está em movimento. Agora, em relação a essa moça aqui, ó, que é o passageiro,
que está no carro junto com o motorista está em repouso. Isso por quê? Porque a distância entre ela e esse motorista não vai sofrer alteração. Tudo bem? Então, recapitulando, nós só temos movimento ou repouso se nós adotarmos um referencial. Então, se a professora de vocês pergunta assim, você, aluno, está em movimento ou em repouso? O que é que vocês têm que responder para mim primeiro? Em relação a quê, professora? A senhora quer saber se eu estou em movimento ou em repouso? Porque eu preciso dar o referencial para vocês. Se eu não dou um referencial para vocês, vocês não têm como determinar essa resposta. Então, eu preciso perguntar. Meu aluno, você está sentado em uma cadeira. Em relação a esta cadeira, você está em movimento ou em repouso? Aí sim, você vai ter condições de me responder. Porque se você se distancia da cadeira, você está em movimento. Mas se você não se distancia, o espaço entre você e a cadeira não sofre alteração, aí você vai estar em repouso. Então, gente, não existe movimento ou repouso absoluto. Isso porque, pelo que eu já disse, tá? Porque tudo depende do referencial. Agora vamos ver o que é trajetória, tá? A trajetória, ela é a união de todas as posições que um corpo ocupa ao se deslocar de um ponto A até um ponto B. Vamos ver a figura aqui, ó. Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, determinado na figura. Então, a trajetória, ela vai ser aqui a união de todas as posições quando houver uma distância percorrida. Olha, eu tenho essa trajetória aqui, esse traçado, né? A gente pode adotar um caminho para chegar até a escola, várias trajetórias, né? Vários caminhos, então eu tenho várias trajetórias. Porém, nós estamos saindo da nossa residência e indo para a escola. Nós estamos saindo de um ponto A, estamos indo até um ponto B. A trajetória a gente modifica de acordo com o caminho que a gente percorre. No mesmo movimento, adotando-se referenciais diferentes, nós podemos encontrar trajetórias diferentes. É aquilo que eu falei, tá? Se eu adoto referenciais diferentes quando eu vou para a escola, eu vou fazer trajetórias diferentes. Então, eu vou lá pelo comércio do seu Sebastião, não, eu vou lá pelo caminho da igreja, eu estou adotando referenciais diferentes, porém eu estou saindo do ponto A e indo para um ponto B, ou seja, ponto A, residência, ponto B, escola. Aqui é um exemplo bem clássico que nós encontramos em livros e exercícios de um avião quando ele está em movimento aí, numa velocidade constante, porque ele vai jogar um pacote, ou seja, ele não vai alterar aí sua velocidade, ele vai jogar um pacote. Nós vamos adotar 2 pontos de referência, um observador que está no solo e a pessoa que está dentro do avião. Então, quem está dentro do avião, ela joga aqui, ela vai ver esse pacote caindo em linha reta. Retilíneo aqui, esse movimento. Já a pessoa que está no solo, quando ela faz essa observação, ela vai ver o pacote caindo como um arco de parábola. Então, o avião se desloca para frente, né? Então, se a pessoa dentro do avião olhar para baixo, ela vai ver assim, no caso, aqui está dizendo que é uma bomba, estou chamando isso aqui de um pacote, né? Vai cair em linha reta, mas a pessoa que está no solo não vai ver a trajetória dessa forma, ele vai ver o arco de parábola. Então, depende de onde está esse observador. E nós estamos adotando aqui o solo como referencial. Bom,
Espaço ou posição. O que é o espaço ou posição do ponto de vista físico? Vai ser o local ocupado pelo corpo, sempre em relação ao referencial. Então, eu estou em uma posição. E essa posição, pessoal, eu não sei, ela é um número, ela é um valor, vai ser expresso em um número. Eu estou numa posição de 20 metros em relação a um determinado referencial. Bom, esse determinado referencial que eu estou falando é o que nós vamos chamar de origem dos espaços. Então, lembrando aqui que espaço ou posição, nós vamos estar trabalhando ele com a letra S, certo? Então, quando nós tivermos aí deslocamento, posição, espaço, nós vamos estar usando a letra S para identificar esses nomes que tem inclusive no Sistema Internacional de Unidade, espaço, posição, deslocamento, a unidade de medida é o metro. Ó, aqui, ó. Aqui nós temos uma placa que ela faz a marcação de um ponto, né, de um espaço em uma rodovia. Aqui nós estamos dizendo que nós estamos no quilômetro 37. Então, neste dado momento, você está no quilômetro 37 de uma rodovia. Mas onde que iniciou essa rodovia? Então, esse início é a origem do espaço. Aqui importa que esse número está representando o quilômetro 37 a partir da origem adotada. A única informação que nós temos aí nessa placa é exatamente a posição em que ele se encontra, né? Essa posição, como eu já disse, ela é tomada a partir da origem. Um exemplo bem assim, próximo de nós, né? É a nossa divisão aí entre o Amazonas e o estado de Roraima. Nós temos o zero, que é ali a gente sai a gente chega no quilômetro zero para quem? Para entrar no Amazonas. Então, você vai começar a rodar quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3. E aqui, para chegar, se vocês observarem cada um, eu não sei se vocês já fizeram um trajeto aí nas nossas rodovias, daqui para Boa Vista, Caracaraí, Boa Vista, Cantar, Boa Vista, Pacaraima, você sempre vai encontrar essas plaquinhas aqui informando exatamente o espaço em que você se encontra da origem adotada. Deslocamento escalar. Olha que interessante, porque agora do lado desse S apareceu um símbolo que é chamado de delta. Delta, do ponto de vista aqui dos nossos estudos, gente, vai ser chamado de variação. Então, deslocamento, ele é uma variação de espaço. E esse deslocamento, ele vai levar em conta a posição inicial e a posição final. Lembra da figura lá que eu falei ponto A e ponto B? Então, eu tenho uma posição inicial e eu tenho uma posição final. E há um deslocamento entre essas duas posições. Para a gente calcular o deslocamento, a gente não vai se preocupar com a trajetória. Isso por quê? Porque o deslocamento, ele é a distância real entre dois pontos, tá? O que nos interessa então? Saber onde que começa, que é a posição inicial, e onde que termina esse deslocamento, que é a posição final. Então, por onde você vai de A até B, não importa aqui no cálculo do deslocamento, tá? Então,
O que é esse deslocamento quando eu falo que é a distância real? Ele vai ser a diferença entre essas duas posições. Vamos pensar aqui, olha só. Eu estou saindo de um prédio, estou saindo de um ponto A e eu vou até um ponto B. Vamos supor aqui que aqui seja uma lanchonete, certo? E eu vou sair aqui de A para B. O deslocamento é essa distância real, olha. De A até B são 30 quilômetros, é o que está marcado aqui. Por onde eu vou é a minha trajetória. Então, como eu já disse anteriormente, a trajetória nós podemos adotar N caminhos para chegar de A até B. Eu aqui adotei uma trajetória, fui fazendo aqui uma voltinha, ó, aqui, ó, e acabei caminhando 50 quilômetros. Mas a distância entre esses dois pontos é só 30. Então, é uma boa diferença para vocês pensarem aí a diferença entre deslocamento e distância percorrida, tá bom? Vamos lá. Aqui agora, no nosso exemplo de, quando eu falei assim, o deslocamento, ele é a diferença entre os dois pontos. Deslocamento, nós vamos fazer uma operação matemática para calcular dessa forma aqui, ó. Então, qual é a variação do espaço? Qual foi o deslocamento sofrido aí? Eu vou considerar o espaço final e vou considerar o espaço inicial. Então, ΔS é o deslocamento escalar. O S vai ser a posição final do móvel e o S0 a posição inicial do móvel. Então, é muito importante a gente ressaltar a diferença entre deslocamento e distância percorrida. São conceitos diferentes, tá bom? E aqui no nosso slide tem aqui dizendo, olha, que o deslocamento escalar é uma simples comparação entre a posição inicial e a posição final. Já a distância é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel. Algumas observações muito importantes. O deslocamento escalar, ele vai ser positivo quando o móvel se deslocar no sentido positivo de uma trajetória. Vou mostrar isso para vocês em uma figura já já. O deslocamento vai ser negativo quando o móvel se deslocar no sentido negativo, no sentido da trajetória. E ele vai ser nulo quando em duas situações, no caso, ele permanecer em repouso, tá? Professora, não entendi. Olha, simples assim. Vamos supor que você mora aqui em Boa Vista. Você mora, é seu ponto de residência. E você vai visitar um parente lá em Mucajaí, certo? Então, você mora em Boa Vista. Você sai de Boa Vista e vai para Mucajaí. Qual é o seu ponto de origem? Boa Vista. E você vai até Mucajaí e depois você retorna. Então, quando você vai até Mucajaí, você está fazendo aí um sentido positivo, porque você está saindo de A para B, certo? Agora você volta para Boa Vista, você sai de Mucajaí e você retorna. Você está fazendo essa trajetória no sentido negativo. Mas quando é que vai ser nulo? Bom, no mesmo exemplo, você sai do quilômetro, não sei, do quilômetro 20, saindo de Boa Vista aqui, e você chega até Mucajaí. A estimativa é de 60 quilômetros. Então, você percorreu 60 quilômetros, depois você voltou 60 quilômetros. Você saiu de zero
percorreu 60 e voltou para zero. Voltou exatamente às 60 unidades. Então, o seu deslocamento é nulo, considerado nulo do ponto de vista físico. Aí aqui diz que a distância percorrida somente será igual ao deslocamento em duas situações, quando o móvel permanecer em repouso e quando o móvel caminhar exatamente no sentido da trajetória, sem retorno, sem volta. E também, gente, nós vamos estudar a questão da velocidade, nós vamos calcular a velocidade de um móvel. Então, olha, nós já podemos visualizar um espaço inicial, um espaço final, uma variação de espaço, e isso tudo acontece em um determinado, em uma determinada variação de tempo, intervalo de tempo, porque o tempo ele não para, né? Tá aí sempre acontecendo aí, sempre em frente. Então, esse espaço inicial, esse espaço final, essa variação de espaço sempre está relacionada ao tempo, assim como a velocidade. Para a gente calcular a velocidade de um determinado móvel, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. A velocidade média, vai ser variação de espaço sobre variação de tempo. Isso significa que nós vamos obter um número. Então, eu vou daqui de Boa Vista para Mucajaí com qual velocidade? Eu preciso saber o espaço percorrido, eu falei para você que mais ou menos 60 quilômetros, e o tempo. O tempo é que vai influenciar na minha velocidade. Se eu gastar um tempo maior, né, então significa que a velocidade vai ser mais amena. Mas se eu gastar um tempo maior para chegar nessa cidade, nós vamos estar percorrendo uma velocidade com uma velocidade baixa. Mas se a gente for usar um tempo menor, pronto, agora associei. Então, a nossa velocidade aqui, ela vai ser o quê? Tempo menor, velocidade maior, certo? São grandezas inversamente proporcionais. E tudo isso está associado aí, olha, no caso das nossas variáveis aqui, VM, velocidade de escala média, ΔS, o deslocamento escalar, e o ΔT, o tempo gasto. Então, gente, a partir da velocidade, nós podemos definir dois movimentos, um chamado de progressivo e o outro chamado de retrógrado. Olha aqui sobre a trajetória que eu falei. Vamos supor que eu tenho aqui, essa setinha aqui indica uma trajetória, um lado aqui positivo. E esse veículo, ele vai em direção ao sentido positivo dessa trajetória. Nesse caso, o que vai acontecer com o espaço? Ele vai crescendo, o espaço vai aumentando aqui, ó. Agora, se você vai no sentido contrário, o seu espaço vai decrescendo. E aí, a partir disso, a gente consegue conceituar o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O que vem a ser o movimento progressivo? É quando o móvel caminha a favor da orientação da trajetória. Os espaços, eles vão crescer com o passar do tempo. Já o movimento retrógrado, o que vai acontecer com os espaços? Eles vão diminuir com o passar do tempo. Então, já que no movimento progressivo esse espaço cresce, nós vamos ter uma velocidade maior que zero, ou seja, uma velocidade positiva. E no movimento retrógrado, quando esses espaços decrescerem, nós vamos ter uma velocidade negativa. Tudo bem? Bom, e aqui nós temos movimento retilíneo. O que é movimento retilíneo?
movimento em linha reta. Agora, nesse momento, a gente está trabalhando com o movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, que é uma abreviação bem legal desse movimento, ok? E aqui, ó, nós temos o conceito de velocidade escalar. Ela é do ponto de vista matemático, ela é dada pela razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Importante a gente relembrar que no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela vai ser dada em metros por segundo, tá certo? A gente utiliza quilômetros por hora, mas no SI, no Sistema Internacional, é o metros por segundo que a gente usa. E aí vem aquela ideia da nossa aula anterior das transformações, ó. Porém, aqui ele está falando em passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Ó, eu saio de uma unidade maior para uma unidade menor. E para me fazer isso, eu vou dividir por 3,6. Isso aqui é padrão, tá certo? É regra. E para me transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Exemplo aqui, ó. Eu tenho 72 km por hora e eu quero passar isso para metros por segundo. Basta eu dividir 72 por 3,6, eu vou ter 20 metros por segundo. Então, 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Do contrário, se eu tenho 30 metros por segundo e eu quero passar ele para quilômetros por hora, eu vou multiplicar 30 por 3,6. Logo, nós vamos obter 180 km por hora. Isso aí é treino, hein, senhores, senhoras? Treino, a matemática, ela é a linguagem, ela traduz os conceitos físicos. Então, é muito importante a gente se acostumar, né, a desenvolver todos esses cálculos. Podem fazer esse treino aí e a gente vai se encontrar nas próximas explicações. Eu deixei aqui sugestões de materiais de consulta para vocês e por hoje a nossa aula é isso. Até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus.